Vamos então para mais um vídeo aqui de testemunhos, não só testemunhos de irmãos ex-protestantes, mas testemunhos em gerais que têm trazido muito alento, né, ao nosso coração. Vamos lá? Que é uma das bênçãos que Nossa Senhora nos concedeu. Os médicos diziam que eu e minha esposa não poderíamos ter filhos, né? E esse menino foi uma promessa feita aqui ao santuário. Hoje está com 14 anos e temos mais outros 3. Então são 4 filhos para os médicos que diziam que não poderíamos ter, né? Sem tratamento, sem nada, de forma natural mesmo. Que bênção, né? E é isso, fizemos esse pedido à Nossa Senhora e ela, como uma boa mãe, nos atendeu com a graça de Deus e estamos aqui. E pelo jeito a graça foi até estendida, porque não foi só um filho, foram mais filhos. Muito mais que pedir. Olha como Deus faz, né? Eles pediram a graça de ter um filho, Deus mandou mais. Pela intercessão de Nossa Senhora, né? Mandou mais 3, né? Rapaz, Deus quando dá de muito, viu? As bênçãos de Deus são sempre mais que pedidos. E o que representa para você estar aqui hoje, num lugar sagrado para você, muito sagrado, né? Principalmente por essa graça que vocês alcançaram. Como que é para você estar aqui reunido em família, inclusive com o seu filho, que é obra dessa graça de Nossa Senhora? Como que é para você estar aqui hoje? Não tem palavras para descrever, né? Quando nós estamos ali no Terço dos Homens, você vê... São quase 100 mil homens que poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui pedindo as bênçãos de Nossa Senhora, abençoando suas famílias. É algo muito emocionante, que realmente não tem preço. Esse meu menino aqui... Se tem alguém do Texto dos Homens, deixa aí nos comentários, viu? Quero ver aí se tem alguém do Texto dos Homens. Um abraço aí para todos os irmãos do Texto dos Homens. Eu detestava a Igreja Católica. O quê, rapaz? Tinha pavor do Papa, achava que ele era a besta do Apocalipse, a Igreja Católica era a prostituta do Apocalipse. Olha que loucura. E aí o que acontece? Eu entrei escondido. Quando eu entrei na igreja, uma senhora pretinha chegou pra mim sorrindo, um sorriso lindo, e disse assim: é menino ou menina? Eu não vestia roupa de mulher, mas eu era muito afeminado. Aí ela virou pro Marcelo, estava chovendo muito numa quarta-feira, ela disse: Marcelo, vai na tua casa, busca uma roupa seca, uma toalha, porque esse menino estava morto e hoje ele vai ressuscitar. Ah, glória, velho. E aí, rapaz, ela disse essas palavras, eu fiquei meio que bocó. Não esperava aquilo na Igreja Católica, então eu fiquei. Só que aconteceu uma coisa, o sacrário tem o símbolo do cordeiro nele. Eu nunca tinha entrado na igreja na minha vida. Pra mim aquilo tudo era novidade, até o cheiro, eu lembro do cheiro da igreja. Que demais. E aí, o Elbert, que é um grande amigo, ele passou em frente ao sacrário e se ajoelhou. Eu, na minha cabeça, pensei: aquilo é um cabrito. Ele tá adorando um bode ali. Falei assim: amanhã eu vou na quinta-feira da Vitória, na Assembleia de Deus, vou aceitar Jesus. Lá é meu lugar. Aqui foi só o começo. E eu já tinha me decidido ali a Jesus. Eu já tinha me decidido. Porque eu senti algo que eu não posso explicar humanamente para vocês. O que aconteceu na minha vida naquela igreja? Não tem explicação. Eu sinto o cheiro entrando nas minhas narinas e fazendo alguma coisa aqui dentro. Não foi diretamente no coração, foi aqui no peito que eu senti um negócio. Parece que é uma coisa que foi saindo ali. Poxa. O pastor. Ele disse uma coisa muito, muito triste de dizer. Eu não vou dizer o que ele disse. Isso me incomodou, não sei por quê, porque eu também não gostava dela. E pensei: eu não vou orar com os lábios pro diabo não escutar. Se a tua mãe é minha mãe, eu desafio o senhor mandá-la lá em casa me procurar. Só que eu esqueci. Mas os protestantes têm essa mania, né, rapaz, de desafiar Deus, né? Rapaz. Que Deus escuta a oração da pessoa que é sincera. Eu fui sincero naquele momento. Eu quero uma resposta tua. Chego em casa, quando eu tô tirando o sapato, eu não conseguia me mover. Só que, ao mesmo tempo, eu vi uma luz no meu quarto. Uma mulher com a pele morena, dos olhos cor de castanha seca, dizendo: há quanto tempo eu esperei por este momento, mas só hoje você pediu permissão para o meu filho para eu te aparecer na sua casa. Caramba, busque meu filho na Eucaristia. Arrepiei agora. Eu lá sabia o que era a Eucaristia. Eu sempre tive um pé no protestantismo. Eu detestava a Igreja Católica. Você percebeu no início do testemunho dele, quando ele disse quem foi que falou com ele na igreja? Uma senhora pretinha. A mãe fala também, né? Vem visitar seus filhos.
Tá vendo essa carta aqui que eu fiz para Nossa Senhora em junho de 2025? Hoje é dia 1º de julho de 2025 e já se realizou e eu vim contar essa história. Eu sou de uma cidade do interior do Ceará chamada Mucambo. E em 2023 eu morei em Fortaleza por 3 meses. Lá eu tive assim muita clareza de que era o lugar que eu gostaria de viver. Não sei por quanto tempo, mas assim, gostaria de viver. Tem praia, sabe? Eu me senti realmente pertencente àquele lugar. Mas por várias circunstâncias, inclusive, eu acredito até mesmo de cunho espiritual, de cunho de providência do Senhor, no sentido de eu precisava voltar para cá, para Mucambo, para amadurecer e para me curar, para me libertar de várias coisas e aí sim viver o que eu preciso viver lá em Fortaleza. E assim eu fiz. Em 2023 acabei regressando aqui para Mucambo e eu sabia muito que eu ia voltar para Fortaleza, só não sabia quando. Mas desde lá eu nunca deixei de orar pedindo para o Senhor providenciar essa minha volta. Nunca deixei de orar, nunca mesmo. Eu sabia que eu ia voltar, mas eu não sabia quando. E foi aí que eu, quando me aproximei mais de Nossa Senhora, eu passei a pedir a intercessão dela por essa graça. Nossa Senhora, eu sempre falo assim, eu te peço que você me mime nos detalhes, inclusive é o que tem aqui na carta. Me mime nos detalhes e escolha para mim o meu apartamento e peça a Nosso Senhor por isso. E eu sempre falava isso. Olha que importante a oração dela, você viu? Me mime nos detalhes e peça ao Nosso Senhor por isso. Ou seja, nós sabemos, gente. Nós sabemos o papel de Nossa Senhora. A gente sabe que não é ela que faz o milagre, mas ela é a intercessora. É ela que vai ao Pai. É ela que pede por nós. Por que não pedir a Nossa Senhora? A gente pede oração por tanta gente, não é verdade? Quando eu ia no Santíssimo também, eu pedia, né, colocava ali nas minhas intenções. E fui pedindo orientação espiritual. Aqui em Sobral, numa cidade vizinha, tem um grupo chamado Rainha da Paz. E assim, por várias vezes eu escutei que não era o momento de voltar. E uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada com o Senhor foi a ser obediente. Então, quando eu escutava que não, era não. Eu sabia que eu precisava ser obediente, sabe? A palavra do Senhor. Foi aí que finalmente, quando eu realmente me vi curada e liberta, e isso daqui é a história para outro vídeo, tá? Porque são várias camadas. Eu vi que era o momento de voltar, discerni que era o momento de voltar. Mas não é tão simples, porque eu queria morar o mais perto da praia possível. E quem já conhece Fortaleza sabe que ali pelos arredores da praia de Iracema, os apartamentos ou são de 3 quartos, ou seja, o valor é bem alto, ou são kitnet, né? É raro ter, mas tem lá uns prédios de kitnet e são muito pequenos. Mas ainda assim eu estava disposta a morar em um kitnet. Na verdade, eu dizia muito isso. Nossa Senhora vai ser o lugar que a senhora quiser e tem que tudo... Eu não vou ter pressa. Eu pensava muito isso. Eu não vou ter pressa porque as coisas de Deus, gente, elas não têm pressa. Elas não são para você se você não tiver tempo de orar e discernir. Ou seja, apareceu aqui um apartamento para mim. Se eu não tiver tempo, se a pessoa me exigir que eu feche logo ao ponto de eu não ter tempo para poder falar com Deus, para poder sentir de Deus que esse apartamento é ou não para mim, ele não é para mim, tá? Então isso eu aprendi na prática, porque da outra vez que eu morei lá, eu tive pressa. Eu tive pressa e acabei me frustrando muito, né? Não só com o lugar, mas com a pessoa que eu morei. E foi até uma das coisas que me fez optar por morar sozinha agora. Não compartilhar, apesar de, poxa, eu poderia aqui dividir esse apartamento na beira-mar, que sai a mesma coisa de eu viver num lugar um pouco mais afastado, o mesmo valor, mas eu estaria dividindo. Não quero. Dessa vez vai ser sozinho. E aí, voltando, foi aí que eu, semana passada... Tava muito angustiada, sabe? Muito angustiada. Realmente, poxa, não, é agora. Preciso ir. E fui à Fortaleza, marquei algumas visitas. E uma delas era um kitnet, como eu tava falando aqui. Mas, no dia que eu chego em Fortaleza, eu recebi uma mensagem
da empresa dizendo que esse kitnet havia sido alugado. Eita. E aí, assim, eu fiquei, meu Deus. Eu tava, assim, certa que era o meu lugar, sabe? Que era pra mim. Por conta do valor, por conta da localização. Mas algo me incomodava que era o tamanho. E eu tenho depressão. Pra quem não sabe, assim, o lugar que a gente vai viver é muito importante pra todo mundo. Mas especialmente pra quem tem uma doença como essa, influencia mais ainda, influencia muito. E eu trabalho de home office, Que então fica assim, apertado, né? Sente-se Nossa Senhora me mimou muito nos detalhes. E aí, quando eu soube que já estava alugado, eu ainda assim quis ir visitar uma mostra lá desse lugar para poder sentir. E quando eu vi, gente, minha mãe foi comigo. É muito pequeno, realmente era muito pequeno. Era um quarto e só cabia a cama. Não sei como eu queria colocar minhas coisas. Então, assim, ali eu vi o cuidado de Nossa Senhora, sabe? De não permitir, e de Nosso Senhor, de não permitir que eu ficasse com aquele lugar. E um parênteses que vai fazer total sentido. O meu primo está com a filha dele doente lá em Fortaleza. Ela está com leucemia, inclusive. Quem for de Fortaleza que quiser doar sangue, nós estamos aceitando. Peça aí as informações que a gente vai, nossa, amar, acolher realmente. E eles também estão atrás de um apartamento. Quando eu fui visitá-los, fui os 3 dias que eu estava lá, fui os 3 dias. A mulher deles falou, Alana, apareceu um lugar que é relativamente próximo à praia, mas não atende às nossas demandas, porque ele é muito pequeno, ele só tem um quarto. Mas ainda assim, tem cozinha, tem uma mini sala, sabe? E tem um quarto que não é muito pequeno, o quarto. E aí, quando ela falou que eu fui lá, a minha mãe já chegou, já disse assim, é aqui. E assim, eu dou muito valor à bênção de mãe e pai. E, gente, até os ladrilhos, sabe aqueles ladrilhos de igreja? Eu sempre achei muito bonito. E eu tinha muito em mente que quando eu tivesse uma casa, assim, isso para futuro, tá? Eu iria colocar algum cômodo, alguma parte da casa, os ladrilhos. Por quê? Porque eu sei que é muito raro hoje em dia encontrar. Tem que ser realmente um prédio antigo. Que é o caso. É o prédio que eu vou... spoiler, que eu aluguei. Ele é antigo. Mas ali eu senti, sabe, um cuidado nos detalhes de Nossa Senhora, de colocar, inclusive, esse detalhe que eu acho tão bonito, que eu gosto tanto, que eu vou tirar uma foto ali de manhã, o sol pegando, como foi o caso quando eu tava lá, o sol tava batendo assim nos ladrilhos. E, gente, o valor surreal para a localização. É de todo perfeito? Não, não é. Mas eu acolhi com muito amor esse presente que Nossa Senhora e Nosso Senhor me deram, é isso. sabe? E eu vi assim, realmente, gente, eu escrevi, e quando eu fui refazer a carta porque eu vou ficar fazendo todos os meses para Nossa Senhora e para São José. Quando eu abri, gente, foi exatamente o que eu pedi. Para a data que eu pedi. E eu reforço aqui que eu estou pedindo isso há muito tempo, mas que eu tive coragem de dizer, Nossa Senhora, eu quero para julho de 2025. E tá lá, já tá alugado. Eu vou providenciar ainda a minha mudança, porque tem que imobiliar, eu tenho que fazer uma cirurgia no olho aqui na região esse mês. Mas assim, eu já tô providenciando, inclusive, quem quiser acompanhar essa tour de imobiliar, de deixar ele lindinho, do jeito que eu sempre sonhei. Amém, né? Comenta aqui. Tá vendo essa carta aqui? Amém. Tá vendo essa carta? Aí eu falei para os meninos, tá vendo? Ninguém vai me aceitar na igreja. Todo mundo tem medo de mim, os caras Charles, mas tipo assim, você fez uma fita no pátio da igreja. Ninguém aqui tá achando que você é de igreja, tá achando que você tá procurando alguém. Aí nessa coisa de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e eu com medo de ficar doido e indo tudo quanto é reza, tudo quanto é terço. Um dia, parece igual Paulo, as escamas caíram dos meus olhos. Eu entendi o que estava acontecendo, voltei para casa, minha mãe estava esfregando roupa no tanque. A gente morava numa edícula de fundo assim. Eu parei atrás dela e disse assim, mãe. Eu não chamava ela de mãe. Eu chamava ela de tudo quanto é palavrão que você imaginar. Meu Deus do céu. Quando eu disse mãe, ela largou a roupa, olhou para trás e disse assim, você me chamou do quê? Acho que ela pensou, que droga será que esse cara está usando, né? Eu falei assim, eu chamei a senhora de mãe. Aí ela com um ar de estranheza, eu falei assim, mãe, eu quero dizer para a senhora que eu tive uma experiência com Deus, que Jesus mudou a minha vida. Eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz a senhora sofrer. E quero dizer para a senhora que a partir de hoje... Aí eu falei para os meninos... Legal, né? Você veio da igreja batista, hoje é católica.
qual foi aquele ponto principal relacionado à Eucaristia e à sua conversão que você disse, agora eu sou católica? Assim, isso aqui foi o que virou, foi a Eucaristia. Ia ter um churrasco na casa do tio do meu marido, ele foi. Vamos, eu fiz, não vou. Porque um professor de Campina Grande, Pedro Augusto, ele liberou algumas aulas do curso que ele tem, né? E uma das aulas tinha o título, E o Verbo se fez carne. E esse prólogo de João, ele sempre me chamou muita atenção. Eu amo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era tal. E aí, quando eu vi que a aula ia ter esse título, eu não sabia que era sobre a Eucaristia. Eu me atraí pelo título da aula. Eu falei, eu vou assistir essas aulas. E aí, meu marido foi, eu fiquei em casa só. Assisti a primeira aula, ele explicando sobre a criação, sobre a tal. Aí, na segunda, quando veio a transubstanciação, que ele foi explicando, e eu, é isso aí, concordando. E aí, quando ele disse, então, quando o sacerdote, né? Ele falou sobre a alma sacerdotal, e ele disse, quando o sacerdote ergue e diz, isto é o meu corpo, acontece o milagre da transubstanciação. Quando ele falou aquilo, eu pensei assim, meu Deus, é o Senhor lá, tipo, é isso aí, eu fiquei, é o Senhor lá. Aí ele continuando a aula, eu disse, eu quero o Senhor. Eu vou para lá, porque o Senhor está lá. E é o Senhor que eu quero. O Senhor, essa verdade, foi ali que eu encontrei a resposta da minha oração. Jesus, amém, me mostre a verdade, e a verdade é uma pessoa. E eu vi ali a possibilidade de estar diante daquela pessoa. Aí eu disse, meu Deus, é o Senhor, eu quero o Senhor. Aí era catarro misturado com lágrimas. E eu fui. Aí eu falei para os meninos, Eita. Quem é Jesus Eucarístico? Então, meu testemunho passa por aí. Irmã Maria Joana é incrível, né? Quem reza o rosário de madrugada com as irmãs do Instituto Reza? Coloca aí. A irmã Maria Joana é incrível. Eu já era uma pessoa que vivia na igreja, era assídua aos sacramentos, fui catequista e tudo. Mas ao conhecer a irmã Kelly Patrícia, suas músicas, algo tocou o meu coração das músicas dela. São belas, mas falava algo mais. Mas eu tinha uma vida completamente normal, com os meus objetivos claros e definidos. Tinha um namoro estável, tinha o desejo já do casamento. Vocês gostam das músicas da irmã Kelly Patrícia? Hoje madre, né? Madre Kelly Patrícia. Olha, eu confesso a você que quando eu escutei Passarinho pela primeira vez, eu parei assim, eu tava num retiro, e eu disse, meu Deus, que música linda. Essa música parece que dá vontade de voar, né? Porque a música fala isso também, né? E depois que eu soube que Passarinho é inspirado num poema de Santa Terezinha, aí foi que vim abaixo mesmo, né? A minha música favorita dela é essa, Passarinho. Coloca nos comentários aí, eu quero saber nos comentários qual a sua música favorita da irmã Kelly Patrícia. A minha vida estudantil, né? No caso, eu tinha 16 a 18 anos. Eu tinha minha meta muito clara, eu queria fazer medicina e nada tiraria isso da minha cabeça. Era estudante de um curso técnico de química, e nesse meio era muito atacada a fé, né? Falando dos milagres eucarísticos, eu fui recordando quantas vezes se dizia, né? Dizem que Deus está na Eucaristia, mas eles mesmos não paravam para ver que a ciência atestava, mas isso não se falava nas aulas. Até mesmo o Santo Sudário, né? Dizem, não, é história da igreja, a datação está errada, tudo isso é falácia. Então, fui conhecer o convento da irmã Kelly Patrícia, que eu achava bonita as canções. Quando conheci, a madre já percebeu imediatamente o meu chamado vocacional, eu que não percebi. Para mim, eu já havia conhecido religiosas, mas religiosas, na minha concepção daquele tempo, era secretária do padre. Eu não quero ser secretária de ninguém. Eu não quero ser secretária de ninguém, eu quero ser médica, eu quero salvar almas. Eu quero dar vida às pessoas, tirar esse sofrimento dessas dores físicas. Então, ao conhecer o convento, a madre foi explicando tudo, né, como era a vida.
Primeira coisa, eu fui acompanhando uma colega, né? Quem queria a vocação era ela. Eu queria conhecer o espaço e queria conhecer a irmã Kelly Patrícia, aquela voz linda e maravilhosa que nós temos até hoje. E à medida em que ela foi falando, tudo na vida religiosa era o contrário da minha vida. Ela dizia assim, nós acordamos muito cedo. A época se acordava 3h45. Eu disse, vixe, 3h45. Eu acordo às 6, minha mãe derrubando da cama. Nós fazemos jejum e abstinência. Eu disse, jejum? O que é isso, minha Nossa Senhora? Quando eu fazia um sacrifício, eu oferecia um salgado. Deixava de comer um dos salgados. E toda a vida religiosa era contrária. Ela é incrível, né? A minha vida, e a Amado perguntou. Comer carne para... A Amado disse, a gente não come carne, oferece pela santificação do sacerdote. Eu disse, ixi, Amado, meu lugar não é aqui não, meu pai é açougueiro. Não sou daqui não, eu rindo da minha amiga, né? Tudo dava certo pra ela. Eu disse, vai só, fica só. E ela chegou num determinado momento que ela disse, e a vida afetiva? Eu disse, eita, e agora? Aí a minha amiga, não, meu coração é só de Jesus. Ela olhou pra mim, e você, fulano? Eu disse, eu quero casar, viver a minha vida, ter um namorado e vou seguir o rumo normal da vida. Ela disse, churrasco e tudo. Só que eu saí daquele encontro e a minha vida, a partir dali, começou a mudar. Porque eu fui conhecer aquela casa, né? Mas eu encontrei o dono da casa. Aquela casa tinha um centro. Que centro é esse? A Eucaristia. Eu já ouvi falar, eu já recebi os sacramentos, mas não tinha tido uma experiência com a Eucaristia. E o que é a Eucaristia? Deus vivo. Um coração que palpita. Deus presente. Essa história aqui sagrada, ela não acabou no Apocalipse. Tem um resto, tem uma história que Deus quer escrever no coração de cada homem. Tem uma história que Deus quer escrever ainda no seu coração, Vilela. Deus, ele entrou na história e na humanidade não para ser figura, mas para ser presença. Ele quer estar não do lado, ele quer estar dentro. Amém. Através da comunhão eucarística. E naqueles dias em que eu fui várias vezes conhecer as irmãs, eu percebi que tudo naquela vida, naquela casa, girava em torno do centro da capela. Mas eu não sentia nada. Completamente nada ao ver aquela hóstia. Via o zelo das irmãs. E uma determinada noite a madre convidou, você não quer fazer uma vigília de oração? Quem é? Importante isso. Muito importante que a irmã falou. Veja. Essa presença com Jesus sacramentado, né? Na nossa vida. E que a gente tenha esse propósito na gente e saber disso, ter certeza. Deus quer continuar a escrever a nossa história. Deus quer continuar a escrever a nossa história. A minha história, a sua história, Deus quer continuar escrevendo. Meu Deus, era pra eu ser católica, e como é que eu não sou católica? E aí tudo bem. Aí eu realmente comecei a estudar. Aí eu comecei a seguir vários perfis de mulheres católicas. Gente, aquilo era exatamente o que eu pensava, era tudo o que eu pensava, porque é muito de conservador, então ele falava muito da mulher de ficar ao lar, da mulher sábia, da história do casamento, da hierarquia. Então tudo aquilo começou a fazer sentido. Eu disse, meu Deus, era pra eu ser católica, e como é que eu não sou católica? Se eu penso exatamente isso, pra mim é isso, é sobre isso, né? E aí eu mandei uma mensagem pra Rebeca, a Rebeca Dourado, né? E aí que hoje é minha ginecologista, e eu mandei mensagem, amiga, me ajuda. Seguinte, estou angustiada, preciso conversar. Eu te ligo a questão de 20 minutos. Aí ela falou, não, tô colocando aqui minha filha pra dormir, e aí eu te ligo. Nessa 20 minutos ficou 2h40 na ligação. Nossa. E eu comecei a tirar todas as minhas dúvidas com ela. Tipo assim, amiga, eu vivenciei isso no espiritismo. Como é que o catolicismo explica? Porque pra eu virar católica, eu preciso entender tudo que eu já vivi dentro do espiritismo e tem que fazer sentido. Ela explicou um por um. Tudo, todas as minhas dúvidas ela tirou. Aí que eu fiquei tão aliviada, eu disse, então é isso. É exatamente isso. Aí ela, eu vou te levar num lugar, eu vou tentar marcar aqui e te falo. Esse lugar era o Arautos. Meu
Como é importante, né? A gente saber das coisas para poder ajudar os irmãos e irmãs que precisam, né? Precisam de uma palavra, que precisa tirar uma dúvida. Por isso, gente, eu falo para vocês podem adquirir, olha, o livro 100 Perguntas Protestantes, que todo católico deveria saber responder. Você vai saber tirar essas dúvidas, tanto suas como dúvidas dos irmãos. Tem gente que tem dúvida, você pode comprar o livro e dar de presente para uma pessoa, para um amigo seu. E aí tem aqui, ó, 100 perguntas protestantes que a gente respondeu uma por uma, que normalmente, né, os irmãos separados têm dúvidas, a gente mostra nesse livro. E também sobre a missa, né? Você pode também adquirir a Santa Missa e a liturgia. Você vai saber tudo sobre a Santa Missa, os momentos, o significado de cada momento, né? Se você tem dúvida, leva lá para o seu grupo de liturgia, para o seu grupo de amigos, tá certo? Então você pode adquirir aí com o link na descrição, ou fazendo aí a leitura do QR Code na tela, tá bom? Continuar aqui, deixa eu ver. Tem mais? Eu, quando tinha por volta de 6 anos, eu estava numa cidade de praia com os meus pais e eu escapuli deles, sabe? Tem quando você se perde dos pais? E eu fui tomar banho num riachozinho. Num riacho. E eu mergulhei dentro desse riacho. Quando eu percebi, eu estava me afogando. Sozinho, sem ninguém. E eu comecei a pisar numa pedra e escorrer. Olha, eu já passei por essa situação. É horrível, horrível. Você tentar buscar ar e não conseguir, né? É horrível. Olha, foi uma das piores experiências que eu já tive na minha vida. Mas graças a Deus, eu consegui sair daquela situação e tô aqui para contar hoje, viu? Pegava assim, fazia esse movimento. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali escorregando e tentando subir, lutando contra aquele afogamento. E quando eu percebi, eu já não tinha mais força. Eu já estava bebendo muita água, já estava apagando. E eu sinto uma mão debaixo dos meus braços fazendo assim. Era o meu pai me puxando. Me tirou daquela água, me levou para perto da minha mãe. E os anos se passaram e aquilo não saía da minha cabeça. Até que eu cheguei a um certo ponto da minha idade que um dia eu quis tocar nesse assunto. Com os dois, com meu pai, com a minha mãe. E perguntei para o meu pai. Falei, pai, como é que você me escutou? Eu estava gritando, o que aconteceu? E meu pai só disse com aquele jeitão dele, falou, meu filho, eu não lembro. Eu não me recordo. Eu perguntei para minha mãe, falei, mãe, o que aconteceu naquele dia? E minha mãe falou, eu não sei, seu pai estava assim, nós estávamos reunidos, eu, ele, seus tios, estávamos todos conversando, brincando, coisa de férias, praia, e do nada o seu pai levanta assustado e sai correndo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Minha mãe não sabia o que aconteceu, meu pai não sabia o que tinha acontecido. E quando eu entrei para a Canção Nova e fui morar em Lavrinhas, isso no ano de 2008, a minha turma foi a primeira turma que o Padre Jonas não rezou mais, não atendeu mais. Ele atendeu até a turma de 2007. Então, em 2008, o padre, por causa das limitações, não conseguiu ir a Lavrinhas nos atender. E foi onde o Rubão e a Tânia assumiram o papel do Padre Jonas para atender os discípulos. E naquela oração, que foi uma oração muito bonita, muito forte, o Rubão em um certo momento disse, Vitor, eu vejo um afogamento. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Eu vejo você se afogando com 6 anos de idade.
E ele continuou e eu comecei a chorar muito. E ele dizia: nesse dia o demônio quis te matar porque sabia que você um dia seria um servo de Deus na Canção Nova. Amém. Amém. Deixa para aplaudir depois. E ele dizia: o demônio quis te matar nesse dia. Eu nunca tinha contado nada para o Rubens. E ele disse assim mesmo: quem O inimigo às vezes atenta, né, contra a vida da gente mesmo. sussurrou no ouvido do seu pai foi a Virgem Maria. Olha que incrível. E ele concluiu: eu não sei como você vai encarar isso, mas não foi Jesus que te trouxe para a Canção Nova. Quem te trouxe para a Canção Nova, para a casa dela, foi Nossa Senhora. Agora aplauda com força. Amém. Que bênção, viu? Que bênção esse testemunho. Às vezes realmente, né, o inimigo tenta mesmo contra a vida da gente porque sabe que Deus vai te usar em muito.